Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Programa A Era da Luz, aos sábados, de 20h30 às 22 horas. Patrocinado pela Capemisa. Ainda que eu fale todas as línguas, dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, serei apenas um bronze que ressoa, um símbolo que retine. Ainda que possua o dom das profecias e conheça todos os mistérios, que saiba todas as ciências, ainda que eu alcance um tal grau de fé que me torne capaz de remover montanhas, se eu não tiver o amor, eu nada serei. Ainda que eu reparta todos os meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver o amor. Paciente. O amor é bondoso, não é nada invejoso, arrogante ou orgulhoso, jamais é descortês e nunca interesseiro. O amor não se irrita nem guarda rancor no coração, detesta a injustiça, gosta da verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão e as ciências têm o seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ah, quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto enxergamos Deus obliquamente por um espelho, mas um dia nós teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, mas logo conhecerei, como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Quando dou pão aos pobres, chamam-me de santo. Quando pergunto pelas causas da pobreza, me chamam de comunista. Boa noite, ouvintes e irmãos queridos. Na semana passada, até a semana passada, falávamos de um grande avatar dentro da nossa doutrina kardeciana, o fundador e eterno presidente do Lar de Frei Luís, Luís da Rocha Lima. E hoje, não diferentemente,
citaremos outro grande avatar, Dom Helder Câmara, o autor do trecho deste pequeno poema, desta pequena citação que acabo de ler para vocês. E por que Dom Helder Câmara? Vocês vão saber quando nós começarmos a discursar, a falar e a contar para vocês sobre a vida desse grande ser humano, representante de amor, de paz, de humanidade. E por que isso? Porque a Era da Luz é a prática efetiva do ecumenismo. Boa noite, mesa querida. Boa noite, meu irmão amado, Carlos Vereza. Boa noite, Paula, Dayana. Boa noite, Jailton, Sheilinha, Roberto. Boa noite, ouvintes. Nós aqui reunidos hoje vamos refletir sobre esse dom. Esse Dom Helder, dom da paz, dom da esperança. Portanto, liguem para nós, aqui ao vivo com vocês, pelo 3386-1400, e ao desejarem entrar em contato direto, falar conosco ao vivo, liguem para 3386-1426. O e-mail, aeradaluz@radioriodejaneiro.am.br, e as nossas redes sociais do Facebook, www.facebook.com, programa Era da Luz, ou meu Face pessoal, Márcia Zenck, ou o Face pessoal do Carlos Vereza. Fiquem conosco e participem. Dom Helder Câmara nasceu em Fortaleza aos 7 de fevereiro de 1909 e desencarnou em Recife em 27 de agosto de 1999. Foi um bispo católico, arcebispo emérito de Olinda e Recife. Foi um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e grande defensor dos direitos humanos durante o regime militar brasileiro. Dom Helder pregava uma igreja simples, voltada para os pobres e a não violência. Por sua atuação, recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais. Foi o único brasileiro indicado 4 vezes para o Prêmio Nobel da Paz. Entretanto, foi acusado por seus opositores de ser conivente com o marxismo, ideologia contrária aos princípios cristãos. Ele é alguém que acreditou no amor. E ao crer no amor, ele percebeu uma realidade que ultrapassava aquele momento que ele estava vivendo. Ao falar da luz, da água, do Deus Criador, do silêncio, da meditação, mergulhamos no mistério infinito e eterno de Deus. Em toda a relação que tivermos com Deus, por minimazinha que seja, tocamos a eternidade. Porque Deus, meus irmãos, Deus é o eterno. Não, nós não somos só o tempo. Não somos apenas corpo e alma. Somos corpo, alma e espírito. Enquanto corpo, estamos aqui. Enquanto alma, nós nos relacionamos com vocês todos aqui. E enquanto espíritos, podemos pensar, sonhar com o infinito, caminhar sem parar. Não existe limite nenhum, porque somos espíritos. E Dom Helder era alguém que irradiava o espírito, com aquele corpo pequeno, frágil,
com aquela afetividade expansiva. Ele era eminentemente espírito. Sim, ele era espírito porque sonhava horizontes infindos. Escolhemos 2 frases, a modo de epígrafe, para caracterizar a pessoa de Dom Helder Câmara. Uma nós fomos buscar em Santo Inácio e a outra no italiano vítima da Inquisição, Giordano Bruno. Um autor desconhecido do 1º século da Companhia de Jesus, quando quis definir Santo Inácio, forjou a seguinte frase: Non coercere a maximo, continere tamen a minimo, divinum est. Para nós, é uma bela definição de Dom Helder. A tradução seria mais ou menos, aspas, não deixar-se coibir, guardar-se, limitar-se, nem pela maior coisa, mas conter-se na menor. Isso é divino. Fecha aspas. Quando Dom Helder estava naquele quartinho apertadinho, na Igreja das Fronteiras, sua mente se expandia pelo mundo inteiro. Sonhava com o que ia falar no Japão, em Paris, nos Estados Unidos, na Holanda. Não se deixava limitar nem pela maior coisa. Nada o retinha, nada o limitava, nada o prendia, nada o fazia ficar parado naquele lugar. Ele estava ali, mas estava com o espírito numa espécie de biruta, de catavento, girando, 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 captando todas as ondas do mundo inteiro. Do outro lado, nesse vagar sem limites, ele era capaz de caber na menor coisa. Sim, de olhar para um pobre, de conversar com ele, de gastar tempo com ele, de cuidar dele e de sanar-lhe a ferida. Essa é a dialética de Dom Helder, e por isso ele é fascinante. Se ele fosse só grandioso, tivesse grandes sonhos, ele ficaria um pouco acima de nós. Ele gosta das alturas, de nuvem bem alta, mas também é nuvem que chove. Enquanto nuvem está alto, enquanto chuva molha a terra. Ele caminhava com um olhar a captar o infinito e de repente parava, olhava para aquela pessoa, um pobre, um necessitado. E existe uma cena semelhante, não é, Vereza? É verdade. No filme O Santo Rebelde. Ele se senta no chão e as crianças o envolvem. Acho que o plural foi espiritualmente proposital, talvez para mostrar quantos espíritos iluminados nesse momento circundam a vida deste padre ecumênico, desse ser de luz. E ele feliz no meio de tantas crianças, fazendo o quê? Que tempo perdido conversando com aquelas criancinhas que nem sabem quem é Dom Helder direito, gastando o tempo dele em vez de falar com a rainha da Bélgica, que era sua amiga, em vez de visitar o cardeal Suenens, o grande cardeal com quem privava, em vez de ter audiência com Paulo VI, que era seu amigo, ei-lo a brincar com as crianças. Que perda de tempo? Não era perda de tempo. Ele era capaz de cuidar do pequeno e amanhã estar lá no Vaticano conversando e dando conselhos para o Papa. E eu posso contar 2 conselhos que Dom Helder deu ao Papa Paulo VI. Em audiência com o Papa, perguntou-lhe se lhe podia dar 2 conselhos. Paulo VI sorriu e disse-lhe: sim. Meu Deus, para que Paulo VI disse sim? Olha, o primeiro conselho de Dom Helder, aspas:
Primeiro, o senhor deixa esse palácio e entregue-o para a Unesco cuidar dele. E vá morar num lugarzinho mais simples na cidade de Roma. Segundo conselho. O segundo, o senhor reúna na Basílica do Vaticano todos os núncios. Dê-lhes uma grande bênção. Agradeça-lhes os serviços e dispense-os a todos. Entendam bem a ideia. Dom Helder não queria desprezar os núncios. Isso não. Mas ele sonhava com uma igreja muito mais colegial, de modo que a colegialidade dos bispos tratasse dos problemas de suas regiões. Dom Helder, o homem esperança. Comecemos por seu próprio nome e apelidos. Primeiro, Helder. Vocês sabem o que significa Helder? Quando ele era criança, um padre holandês disse-lhe: Helder, que nome bonito. Você sabe o que significa, meu filho? Não. Oh, significa sem nuvens, límpido, sem complicações. Senhores ouvintes amados, isso no mundo de hoje, queridos e queridas, é uma esperança no mundo de hoje. Um homem límpido, transparente. E o que é que nós mais queremos do que transparência num mundo todo cheio de fingimento, de tanto parecer vazio, de tanta maquiagem? Dom Helder batalhou pela limpidez, transparência sem complicações. O Papa João Paulo II o chamou irmão dos pobres. Que coisa bonita! Que maior esperança do que ser irmão dos pobres, estar ao lado deles pobres, carregar-lhes os problemas, a vida, as experiências. E também um outro apelido, Bispo das Favelas. Vejam que coisa mais bonita. Ele ia com aquela batininha branca surrada, percorrendo as favelas, feliz, subindo, pulando, saltitando daqui para lá. Um outro apelido, a voz dos sem voz. Esse foi um momento de muita esperança para Dom Helder. No livro O Diário de Fernando. Pesado. Dói ler aquele livro. Dói. Dói mesmo. É o diário da prisão do Frei Fernando, companheiro de Beto, de Ivo e de Tito. 3 deles foram barbaramente torturados. Vereza. E naquele período, Dom Helder peregrinava pelo estrangeiro porque ele não podia falar no Brasil e nem podiam mencionar o seu nome na imprensa. O regime militar decretou-lhe morte civil. É como se ele não existisse para o país. Na França, na Alemanha e em tantos outros lugares, ele discursava corajosamente, consciente do risco que corria de atentado e até de morte, por meio de algum acidente aparentemente fortuito. É tão fácil. Sim, é tão fácil hoje se matar uma pessoa, e naquela época era ainda mais, porque não havia nenhuma proteção. Mas ele foi a voz daqueles que não podiam falar, que estavam presos, torturados. Ele gritava no estrangeiro, fazia soar a voz dos pobres em todo lugar por onde passava. E assim foi também chamado de advogado do terceiro mundo. Isso é muito interessante, pois o terceiro mundo não tem advogados para defendê-lo, enquanto o primeiro mundo está cheio deles e de pessoas que defendem seus interesses, seus direitos. As leis comerciais favorecem o primeiro mundo. Dom Helder, pelo contrário, ele era advogado daqueles que não tinham advogados para defendê-los. Foi também chamado de profeta da Igreja dos Pobres, apóstolo da não violência ativa. Certa vez estavam os bispos do Nordeste reunidos, e no meio da reunião chegou a notícia de que numa cidade os fazendeiros tinham soltado o gado em cima de plantações dos pobrezinhos que possuíam pequenas glebas.
O gado entrou nelas e começou a comer, pisar, destruir as plantações. Então, Dom Helder interveio. Não. Não podemos continuar a nossa reunião com o nosso povo sofrendo. Temos que ir até lá. Então foram 4 bispos. Se não me engano, Dom José Maria Pires, Dom Helder, mais 2 outros. Dom Helder chega, cumprimenta os policiais, sorri para eles e vai entrando no terreno. Os soldados advertem. Não pode entrar não. E Dom prossegue. Não tem problema não, meu filho, não tem problema. E lá vai Dom Helder com aquela calma, com aquela tranquilidade, entrando onde está o gado, pega uma varinha e começa a empurrar as vacas sem violência nenhuma. Os outros bispos se juntam e lá se vão os 4 juntos, empurrando as vacas até pôr todo o gado para fora das plantações, diante dos soldados estupefatos, sem saberem o que fazer. É fantástico isso. É um profeta da não-violência ativa. No final, os soldados ainda pediram a bênção a Dom Helder. Isto é Brasil. Bispo Vermelho. Foi chamado várias vezes de Bispo Vermelho, bispo comunista. Ele mesmo brincava muito com isso. Uma vez ele pregava e dizia, aspas, porque o ecumenismo, cuidado, é ecumenismo, meus filhos. Não é comunismo, não. Senão vão pensar que eu estou falando do comunismo. Fecha aspas. Mas ele era considerado tal por quê? Ele mesmo disse, se eu desse simplesmente um copo d'água a um pobre, iam me chamar de santo. Mas quando eu defendo a causa dos pobres, me chamam de comunista. Dom Helder não era mero assistencialista, ele tinha uma visão. Queria realmente o que já Paulo Freire trabalhara no Nordeste, que o povo se conscientizasse. E numa das palestras que fez na França disse, vou dizer uma palavra muito importante, conscientização, ou seja, conscientização. E explicou-a para que os europeus a entendessem. E uma vez um grupo de brasileiros foi a um país do leste europeu e perguntou aos comunistas de lá, como é que vocês fazem educação aqui? E um rapaz retrucou surpreso, mas vocês, brasileiros, perguntando isso, nós seguimos Paulo Freire. E ficaram todos os brasileiros envergonhados. E Dom Helder foi à Europa falar dessa temática. Por isso, ele era considerado Bispo Vermelho. E além disso, teve outros pseudônimos mais. Padre José, o Dom, Irmão Francisco. E uma última ideia tomada do Padre Comblim, que nós achamos de fato muito interessante. Ele chamou Dom Helder do bispo do 3º milênio. Mas por quê? Por quê? Simplesmente porque ele colocou a evangelização como mais importante do que a administração. O bispo, como evangelizador, deve preceder ao bispo que é o organizador. Não pode deixar a administração, mas primeiro está a evangelização. Dom Helder colocava realmente a evangelização como primeira missão. Aliás, como Jesus, não é mesmo? Nós vemos isso na Bíblia, em Marcos, capítulo 1, versículo 14, quando nos narra como Jesus veio para a Galileia, proclamando a boa nova de Deus. E nesse sentido, Dom Helder não foi o bispo do estilo tridentino, um bispo reformador. Santo Agostinho se pergunta, amamos as coisas porque elas são belas ou elas são belas porque amamos? São as duas coisas. Quando amamos, transformamos as realidades em beleza e a beleza nos faz amar ainda mais. E as pessoas, sobretudo que são artistas,
Sensíveis, os sensíveis, têm uma capacidade de amar muito grande. E como vimos, o que é esperança? Que é esperança se não crer no amor? Quem confia e crê no amor, espera. Então, quem acredita na beleza, espera. Dom Helder era um especialista em humanidade. De onde me veio? De onde nos vem essa imagem? De Paulo VI. Sim, Paulo VI, para quem não sabe, foi um papa que morreu, que desencarnou faz mais de 3 décadas. Uma vez, conversava com uma senhora e seu filho nos observava. Depois de um tempo disse: vocês só conversam em décadas. De fato, quanto mais avançamos em idade, mais nos referimos a fatos de décadas passadas. Mas voltando ao assunto, quando Paulo VI falou na ONU, algo absolutamente inédito na história dos papas, ele se apresentou como especialista em humanidade. É isso mesmo, Marcinha. Humanidade no sentido clássico da palavra. De valores humanos, de bondade, de justiça, de solidariedade. Chamamos então de humanidade esta parte boa que temos, o nosso lado melhor. Paulo VI quis dizer que ele vinha não para salientar o nosso lado de pecado, mal, mas de valor, de bondade. E tal afirmação define muito bem a pessoa de Dom Helder. Ele tinha essa sensibilidade de perceber as pessoas pelo lado de seu valor, de sua dignidade, merecedoras de respeito. O sábio Dom Helder conhecia a história e se servia dela como luz para entender o presente e coragem para enfrentar o futuro. Tivemos Tiradentes, grandes presidentes, um Juscelino que construiu Brasília. Cabe-nos agora relatar o passado como uma história que ilumina o presente. Só assim pensamos o futuro. E a fé cristã é, por excelência, tradição. Temos a tradição de Israel, a de Jesus, a dos santos padres, a dos grandes teólogos. Mas isso tudo para quê? Por pura erudição? Não. Para iluminar o presente e projetar o futuro. Isso é ser sábio. Dom Helder era o sacerdote do ministério da Eucaristia. É muito bonito quando lemos os testemunhos sobre ele nesse respeito. Ele mesmo dizia que a Eucaristia lhe era um momento fundamental. E não raro chorava durante a celebração da missa. Não celebrava a missa como puro rito ou preceito ou mera obrigação. Era um momento de densidade espiritual. Um grande teólogo, Karl Rahner, escreveu que o sacramento da Eucaristia, abre aspas, é o momento em que a palavra adquire maior densidade e força. Repetindo, o sacramento da Eucaristia é o momento em que a palavra adquire maior densidade e força. Eu estou a falar para vocês. É palavra. Na Eucaristia, a palavra ficou Jesus. A palavra adquiriu força. A Eucaristia, a palavra, é toda a história de Jesus. É sua força, é sua promessa, é o futuro que ele anuncia. Abre aspas. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, esse tem a vida. Fecha aspas. Então, quando Dom Helder celebrava, parecia que carregava energia gigantesca. Por isso ele podia anunciar o futuro com essa força. E dentro dessa vibração de amor, eu gostaria de anunciar para vocês, ouvintes amados, que no dia 17 de novembro, que é um sábado, às 19 horas, em Itaipu, no Centro Espírita de Oração Luz do Oriente, Centro Espírita de Oração Luz do Oriente, o meu irmão, nosso irmão amado, estará proferindo uma bela palestra onde ele vai abordar arte, espiritualidade e vários outros assuntos que se lhe vierem
ao coração espiritual dessa criatura que dirige e compõe a mesa desse nosso programa. Programa hoje irradiando uma paz enorme que nós podemos sentir aqui no estúdio, e é essa paz que nós queremos partilhar com vocês. Estão todos vocês convidados a participar. Nesse dia, 17 de novembro, num sábado, às 19 horas, estamos tentando com a rádio que o programa nesse dia vai ser gravado no local com o Pablito. O Centro Espírita Oração Luz do Oriente, anotem por favor o endereço, fica na Avenida Professor Romanda Gonçalves, quadra 10, bairro Maravista, Itaipu, Niterói. Avenida Professor Romanda Gonçalves, quadra 10, bairro Maravista, Itaipu, Niterói. O telefone de lá é o 78 10 38 46. 7810 8346. 7810 8346. O e-mail secretaria@ceolo.org. Falar com Sheila. Por que eu estou dando o telefone e também o e-mail? Porque eu preciso que vocês façam pelo menos as suas pré-inscrições. Como já está sendo divulgado no site, nas redes sociais, a procura já está sendo grande e nós temos ali vagas limitadas. Ali, além de palestrar e passarmos, esse final de tarde, esse início de noite, dentro de um clima artístico e espiritual muito grandioso para todos nós, o nosso irmão querido vai estar autografando livros, CDs. O seu CD no princípio era o Verbo, o Livro dos Espíritos e outras novidades a mais da Era da Luz. E acho que também o livro de sua autoria. Também neste dia, acredito que sim, espero que sim, que a gente consiga levar. Portanto, irmãos, a última chamada, 17 de novembro, às 19 horas, no Centro Espírita de Oração Luz do Oriente, na Avenida Professor Romanda Gonçalves, quadra 10, bairro Maravista, Itaipu, em Niterói. Imperdível encontro com Carlos Vereza. Depois dos comerciais, nós vamos falar do místico que era Dom Helder Câmara. Pablito, os nossos comerciais, por favor. Você está ouvindo o programa A Era da Luz. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Programa A Era da Luz, aos sábados, de 20h30 às 22 horas. Voltamos a apresentar o programa A Era da Luz. Estamos voltando com vocês. Boa noite, Renata Pereira, que hoje encontrou um trânsito grande, veio direto do trabalho, mas está aqui conosco. E agora a nossa querida poeta ou poetisa, tanto faz, com mais um de seus textos inspirados por esse ser lindo e eterno que é, com vocês, Dayana Martins. Censurado. E mais uma vez me condenaram, mas não havia pedra nem pecado. Censuraram meus atos, me quiseram paralítico. Censuraram minha voz, me fizeram mudo. Falta pouco para me censurarem o corpo.
Falta pouco para me censurarem a alma. Censuraram minha arte. Disseram que era errado. Crucificaram santos, abusaram de crianças, torturaram homens, mata-se por prazer. E a minha arte é um erro. Mas ainda verão meus atos. Toda uma geração seguirá minha voz. A mim devolverão o corpo, tão logo me devolverão a alma. E ao fim, restará a eles a sua própria censura. Quanto a mim, acreditar que a arte cura. Lindo, 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 lindo. Lindo. Hoje uma irradiação especialíssima e uma vibração de amor para você, amado, querido irmão André Brito. Um beijinho para você, André, e um beijo muito especial para você também, Lenir de Castro, sua mãe, e algumas irradiações que já nos chegam. Você pode dizer pra gente, Renata, para quem vai? Solange Gerardo da Silva, Rita de Cássia Martins, Luci Lopes Ribeiro, Maria Imaculada Braga Mateus, Valdir Jorge Arede, Neuzedina Pereira Testa, Priscila Ribeiro Alves, Zuleika Joaquim Baeta Neves, Isaldino Ribeiro Alves, Rosimério de Souza Oliveira, Capitulino de Souza Oliveira, Ana Flávia Ferreira Godoy, Daniel Brito Niedo. E os pedidos de prece, Ana Paula? Yara de Araújo Pinto, Deia Carvalho Brandão, Dulcineia Vilhena de Carvalho, Amália Francisca dos Santos, Israel Ribeiro Alves, Léa Carvalho Mateus, Antônio Ricardo Carvalho Mateus, Hebe de Moura da Fonseca, André Luiz Antunes Neves, Reginaldo Oliveira, Carlos Antônio de Souza Oliveira, Aloísa Capitulina de Souza. Marcinha, você sabe que Dom Helder, já pioneiro como sempre, quando criou a Cruzada São Sebastião ali entre Leblon e Ipanema, ele já combatia de uma forma veemente, as drogas. Com certeza, Essa terrível praga, né, que está destruindo corações e mentes da juventude. Dom Helder também já combatia esse terrível mal que se estende, que se espalha por todo o nosso planeta. E além disso... Você falava do misticismo de Dom Helder? Isso mesmo. Além de um combatente de grandes males, Dom Helder, ele era um místico. Sim, um místico, sem dúvida. E só um místico fala como ele falou. Só um místico olha para a natureza e descobre Deus. Buscar Deus em todas as coisas. Ver a transcendência presente em cada coisa. Ver o mistério presente em cada realidade. Sim, só um místico faz isso. E ele era capaz de fazê-lo. É por isso que tinha a força que tinha e alegria de viver. A tão necessária alegria de viver. Porque, sabem, muitas vezes nós estamos tristes, desanimados, com aquela cara de sexta-feira santa tarde, e sabem por quê? Simplesmente porque nos falta um pouco de mística. Nos falta perceber que Deus também está nas adversidades. É sim, meus ouvintes. Existe um santo famoso, antiquíssimo, chamado Santo Antão. Todo mundo já ouviu falar dele porque também o chamamos aqui em Portugal de Santo Antônio. Mas o nome original é Santo Antão mesmo. E ele vivia em momento em que a igreja passava por grandes problemas. Havia nela muita confusão e ele ficou um dia impaciente na oração. Aí teve uma experiência de Deus e perguntou para Deus: Deus,
onde estás tu nessa confusão? E eis que Deus respondeu: Eu estou na confusão. Dom Helder viveu momentos de muita perturbação, sobretudo por ocasião do assassinato de Padre Henrique. Foram acontecimentos dolorosos em demasia. E como perceber que Deus está aí? Naquela celebração, por ocasião da morte do Padre Henrique, ele disse 3 palavras. Uma, para consolar os pais de Padre Henrique. Sim, para consolar naquela sua dor terrível. Outra, para os jovens. Ele disse: não ficareis órfãos. Sim, porque ele era da pastoral da juventude. Nossa, não ficareis órfãos é tão bonito. Nossa, como é bonito isso. Parece Jesus a falar do Espírito Santo. Não ficareis órfãos. Enviar-vos-eis o Espírito Santo. Isso quer dizer, mataram o assessor da pastoral da juventude, mas haverá outro. Ele promete esperança aos jovens. E a terceira palavra? A terceira palavra foi um convite para outra celebração em memória do inesquecível Padre Henrique. Dom Helder era um profeta. O profeta tem 2 olhares. Olha para o presente e tenta perceber aí as sementes do futuro e anuncia-o. Só o profeta consegue fazer isso, porque somos normalmente míopes. O profeta descobre traçozinhos verdes de vida em cimento armado. Uma vez uma professora de biologia, dando uma palestra, projetou um slide. Mostrou uma coluna enorme de cimento armado compacto, nada de especial. Só que naquela coluna havia uma pequena fissura e nela nasceu... Senhores e senhoras, queridos e queridas ouvintes, do cimento daquela fissura nasceu um ramozinho verde. Havia naquela fissura talvez um pouquinho de terra e algum passarinho terá jogado a semente e dela nasceu aquele sinal de vida. Sim, e só gente muito sensível, né, meu irmão? Só gente muito sensível. Um poeta, quem sabe um solitário pode perceber isso. Um solitário no sentido daquelas pessoas que se introjetam para sentir. Porque onde só há pedra, de repente um ramozinho verde de esperança. Nunca mais nós esquecemos a lição daquela professora. E Dom Helder olhava para o cimento armado da existência da história e mostrava que havia pequenos brotos verdes. Ele forjara a expressão minorias abraâmicas. Isto é, no meio dessa mata gigantesca, no meio dessa massa gigantesca de pessoas tão desesperançadas, só algumas poucas vão manter acesa a esperança. São as minorias abraâmicas. Ah, Pablito, que coisa tão linda! Drummond. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego.
Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Faça um completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas folhas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nesta forma ainda insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se, pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. É sim. Cada um de nós poderia ser a improvável flor nascida da pedra, ou ser uma lâmpada acesa na escuridão desse mundo de hoje. Esta é a imagem de Dom Helder, um bispo itinerante, verdadeiro São Paulo redivivo. Ele circulou por tantas cidades até ir morrer em Roma. Dom Helder também viajou muito com as facilidades de hoje. Chegou a receber num só ano mais de 80 convites para palestras no estrangeiro. Não pôde, é claro, aceitá-las todas. O mundo, fora do Brasil em tempos de repressão, estava sequioso de ouvi-lo. Aceitava as solicitações na medida das possibilidades físicas, sem ferir naturalmente a sensibilidade de outras pessoas que talvez se incomodassem com a sua presença. Ele era muito delicado, delicadíssimo, sobretudo com o bispo local. Sabem, irmãos, ele não ia a uma diocese se o bispo local não estivesse de acordo. Ele foi grande andarilho e um político corajoso e audaz. E alguém um dia perguntou: Dom Helder, por que o senhor vive mudando de ideia? Ora, eu mudo de ideia porque eu tenho ideia, por isso eu posso mudar. E certa vez vieram a ele agentes dos órgãos de segurança e disseram-lhe: temos que cuidar do senhor. O senhor é uma pessoa muito importante. Sabia que tudo era farsa. Então ele responde: não precisam. Eu já tenho 3 pessoas que cuidam de mim. Não. Nós temos que saber quem são. Pode ser muito perigoso. Oh, não, mas são 3 pessoas maravilhosas. Mas o senhor tem que nos dizer quem são. Bom, meu filho, uma se chama Pai, a outra Filho e a terceira Espírito Santo. Aí está um homem que tinha humor para discutir com a repressão. Só um político fino pode falar assim. E a última ideia sobre a pessoa de Dom Helder é que ele conseguia, numa expressão do padre Comblim, realizar em si a unidade dos contrários. Teresa, engraçado, falamos juntos. A gente ia se perguntar a mesma coisa, eu tenho certeza. Mas deixa eu te fazer essa pergunta. Pois não. Ontem a gente conversava minuciosamente sobre isso. Fala para os nossos ouvintes, Teresa, sobre a unidade dos contrários. O que seria isso, a unidade dos contrários? Bom, assim, em geral, nós somos dilacerados e até um pouco, com todo respeito, esquizofrênicos. Certa dose suave de esquizofrenia todos temos, bem suave. Não ser exagerado demais, porque senão vão internar toda essa mesa aqui da Com certeza que sim. Agora, Dom Helder articulava bem os contrários, dialético, e conseguia certo equilíbrio entre eles. Por exemplo, equilíbrio entre
a contemplação e a ação. As beneditinas e sobretudo as carmelitas passam longas horas a rezar. Tem enorme superávit de oração, coisa que está faltando no Brasil, superávit. Bom, outros se metem na ação e esquecem-se de rezar. Já Dom Helder, mocinha, ele conseguia as duas coisas. Um homem de muita contemplação, de muita mística e de muita ação. Ligava a mística à política. Não lhe dizia que ele tinha o senso político. Não sob o aspecto negativo da prática de muitos políticos de hoje. A política para ele tinha uma dimensão maior. Era política com P maiúsculo, que significa o bem comum, o bem social, de polis, que no sentido grego significa a cidade. Pensar a cidade, pensar o bem da cidade, assim ele pensava. E quem o iluminava? Quem lhe dava força para tal? Quem lhe dava coragem? O Espírito de Deus que ele encontrava na oração, na mística, na união com Deus, na experiência de Deus. Portanto, ele une os contrários da contemplação e da ação. Outra unidade dos contrários. Há uma cena muito bonita no filme O Santo Rebelde. Dom Helder a dirigir a palavra a uma multidão de jovens. Eles mantêm os olhos fixos nele. São jovens estrangeiros. Ele falando uma língua estrangeira e mantinha os jovens atentos. Por quê? Olhem o segredo. Porque ele atingia a experiência dos jovens. Não é a palavra, é a experiência. Só conseguimos tocar as pessoas com a palavra de Deus se nós a traduzirmos para a vida dessas pessoas. Não simplesmente em termos semânticos dos nossos queridos Weiss ou Aurélio, não. Mas no nível da experiência, ao tocar naquilo que eles sentem, vivem e estão presenciando em sua própria existência. Se falamos de sua experiência, eles captam. Dom Helder pregava as grandes verdades, o compromisso, o amor aos pobres, a dedicação, a entrega. Referia-se à igreja de uma maneira que a igreja ficava cada vez mais luminosa para os jovens. E ainda uma última ideia. Ele causava profundo impacto sobre as pessoas. E eis um exemplo de Roger Garrodi, filho de pai ateu e mãe católica, hoje quase centenar. Ele foi brilhante filósofo marxista e durante muitos anos deputado e senador comunista, até ser expulso do partido em 1970, depois de criticar a invasão russa contra a Primavera de Praga em 1968. Eis a figura. Ao encontrar-se com Dom Helder pela primeira vez, escreve: esse encontro dividiu a minha vida em duas partes, antes de encontrá-lo e depois de encontrá-lo. Massinha, é importante, era um militante de grande expressão, o Roger Garrodi. Ele tinha inclusive uma cartilha com os ensinamentos básicos do marxismo. Ele ficou extremamente tocado, como você disse, pela palavra e pela doce figura de Dom Helder. Tanto que eles fizeram um pacto e isso é fantástico. Dom Helder lhe disse: você vai dizer aos comunistas que a religião não é nenhum ópio do povo. E eu vou dizer lá aos católicos que o socialismo não é nenhum demônio. Dom Helder defendeu então um socialismo humano e Garrodi disse aos comunistas que a religião não era aquilo que eles imaginavam. E enquanto houver o tempo, a vida é esperança. Dom Helder é uma pessoa esperança. E nós vamos citar 3 momentos de esperança na vida de Dom Helder. Mas antes disso, a Renata vai nos falar mais alguns nomes para as irradiações de hoje. Deusa Cardoso Marins, Maria Augusta Alves Vieira, Natasha Vieira Jardim, Márcio Correia
e João Henrique Alves da Rocha. Muito bem. Os 3 momentos de esperança na vida de Dom Helder. O primeiro foi a ida dele para o Rio de Janeiro. Ali começou a sua trajetória luminosa. Depois foi para o Recife, o púlpito, a tribuna da esperança. E o terceiro momento serviu-lhe de prova da esperança, o período do regime militar, verdadeira noite escura da esperança. Ele migrou para o Rio, e quando migrou para o Rio, muito triste, saudoso, tinha perdido a mãe. Não estava bem ajustado no Ceará e, meio frustrado, ele chega ao Rio de Janeiro. Pablito, nós temos um ouvinte no ar, é isso? Quem é, por favor? É o Osmar? Ô, meu querido, pode falar, irmãzinho. Eu liguei para o telefone aqui para você desligar. Alô? Pois não, irmã? Tudo bem? Tudo bem, e você? Você fala um pouquinho mais alto e longe do rádio, irmãzinho. Graças a Deus. Tem Obrigado. Uma mensagem aqui. Vamos ler, Osmarzinho. Pode ler. Traz sua mensagem para os ouvintes, Osmar. Um beijinho para você e para Shirley. Muito obrigada. Beijo em vocês. Pode ler, Osmarzinho? Vou ler. Pois não. Com Helder Câmara. Descestes dos planos divinos. Descestes dos planos divinos. Orientado por Jesus o Cristo. Movimento celeste à tua chegada. Honrando a João e Adelaide, esperança na plenitude da ligação com os necessitados. 11º na tua família, elegante e singelo nas atitudes, retrucando contra o autoritarismo. Cristão nas palavras, amigo da não violência, até fundou a Cruzada São Sebastião, moradia aos carentes do Rio. Arcebispo verde e amarelo, acolhedor de patriotas, revolução em proteger as ovelhas, a sua missão cumprida. Assina Nelson. Poxa, obrigado, irmãzinho. Sem palavras, Osmar. Muito mais bonito, uma vez, muito bonito. você... Mais uma vez, irmão querido, Completamente você intuído e espiritualmente presente. Obrigado. Nós te amamos muito, muito obrigada por essa partilha com os nossos ouvintes, Osmar. Um beijo para você. E agora, Pablito, os nossos comerciais, por favor. Você está ouvindo o programa A Era da Luz. Voltamos a apresentar o programa A Era da Luz. E voltando ao nosso querido, que entre tantos queridos apelidos, ele era a voz daqueles que não possuíam voz. Nosso Dom Helder encontra a maravilhosa pessoa do Cardeal Leme e um ambiente que o abre. Envereda pelo campo da educação. Tem atividades no Ministério da Educação onde sugere propostas interessantes. Acende-se-lhe no coração a chama da esperança. Inicia trabalho pastoral junto aos pobres nas favelas. Promove grandes obras. Enceta aí realmente o caminho da esperança. Dom Helder viu aquelas favelas, engajou-se na construção de habitações populares para melhorar as condições de moradia dos favelados. Foi algo importante, quase simbólico, mas, infelizmente, não resolveu na realidade o problema.
Por quê? Porque ele retirava 10 mil das favelas, colocava nas casinhas decentes, mas depois chegavam 200 mil em seguida. O Brasil sofria o processo de êxodo rural. Era impossível resolver o problema no fim da linha se não se estancasse a fonte migratória, cujas raízes estavam e ainda estão no grave problema da terra. Eu não diria tanto na reforma agrária, porque o agronegócio, ele contribui consideravelmente, talvez mais de 90% para o que possa existir de PIB no nosso país. Mas é um problema da terra que não foi ainda solucionado. Serviu de um grito de profecia de esperança. É possível dar o chute inicial. Cabe-nos prosseguir na luta para que o povo tenha condições melhores de existência. Quando Dom Helder vai para o Recife, transformar-se-á no grande tribuno da esperança. O discurso de posse foi uma peça de rara beleza. Palavras de alguém que olhava para o mundo e dizia, aspas, o meu coração está aberto para todo mundo, para todos. Não estranhem ver-me a conversar com fulano de direita ou de esquerda, com prostituta, com menino de rua, com moleque, com assassino, com santo, com beata do apostolado da oração. Todo mundo tem lugar no meu coração. Recebam, ouvintes, essa indiscutível paz, essa indiscutível amorosidade, essa indiscutível luz emanada por esse nobre espírito, Dom Helder Câmara. Graças a Deus. Nesse momento, enquanto vamos preparando a finalização, encontrem um lugar confortável. Se ainda não estão nele, recostem-se, respirem fundo, preparem seus copinhos com água, elevem seus pensamentos a Deus. Saibam que todos os nomes que aqui foram inscritos e que não podemos ler estão nos caderninhos de orações, de preces e de doentes graves. Sobretudo, estão nos nossos corações espirituais. Coloquem vocês agora em vossos corações espirituais e em vossos pensamentos os nomes, as pessoas, a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo. Num grande abraço, vamos vibrar a paz, a saúde, o amor, a fraternidade entre todas as nações, entre todas as religiões, entre todos os irmãos. Por quê? Porque Dom Helder Câmara, ele não rejeitou ninguém. Abriu-se a todos. Entretanto, aceitar e acolher não significa sempre concordar. Ele era diferente. Ele questionava as pessoas, questionava e impelia-as para a frente, incentivava-as. E ele era, de fato, o dom da esperança. Mas o que é realmente a esperança? Esperança que renderá naturalmente um outro programa, como sugeriu Vereza. A esperança, meus irmãos, ela supõe dois momentos. Um momento primeiro de ouvir, de acolher o outro na sua diferença, melhor, na sua singularidade. Nós preferimos o termo singularidade ao termo diferença. Por quê? Porque cada um de vós, cada um de nós é um ser único. Deus ainda não aprendeu a fazer clonagem de pessoas. Não aprendeu. Ele não frequentou a clínica daquele médico que quis fazer clonagem no oceano.
Não. Deus não clonou ninguém. Em absoluto, ninguém. Essa tentativa foi humana. Porque cada um de nós é absolutamente singular. Mesmo os filhos gêmeos são diferentes. São ímpares, são singulares. Então, acolher cada um na sua singularidade é fantástico. Sim, é fantástico porque isso é próprio de Deus. Acolher cada um da forma que é. E quanto mais o fazemos, tanto mais nos aproximamos de Deus. Porque Deus é assim. Sim, Ele é desse jeito. Mas também Deus é importuno. Claro, importuno. E por que não? Santa Teresa. Sim, Santa Teresa disse a Jesus certa vez e com alguma graça: então é por isso que tens tão poucos amigos? Sim, Jesus é meio importuno. Ele questiona, pede, exige. Mas tudo isso ele faz por dentro de nós. Porque ele é em nós. Ele habita em nós. E nós somos ele. E em sendo ele, é preciso apalavrar muito mais do que a palavra dita. É preciso apalavrar a atitude de sermos esse Jesus em nós. Porque ele inquieta-nos, ele nos tira o sono quando estamos muito acomodados. Sim, é ele que faz isso. Mas voltando ao nosso protagonista de hoje, Dom Helder, nós poderíamos ficar aqui conversando e falando a vocês, ouvintes, sem parar. Mas toca-nos começarmos a concluir. Sim, vamos tentar começar a concluir. Lembrando que, como sacerdote representante da Igreja Católica, Dom Helder pôde levantar a sua voz em defesa da comunidade, como disse tantas vezes o Vereza hoje, da comunidade sem vez e sem voz na escala social. Ele teve como ideário nas suas pregações a luta pela fé cristã e a caridade aos pobres e oprimidos, e Dom Helder, que levantou a bandeira do cristianismo, um cristianismo que o fazia, dentre todos os homens de sua época, talvez um dos mais relevantes que pregaram o cristianismo ecumênico, a irmandade entre todas as nações, entre todas as religiões, todos sem exceção. Dom Helder termina a vida com 2 sonhos proféticos. Sim, com 2 sonhos proféticos e de esperança. O arcebispo Dom Helder Câmara é lembrado na história da Igreja Católica Apostólica e Romana no Brasil e no mundo como um apóstolo que soube honrar o Brasil e usar o seu carisma de defensor da paz e da justiça para todos os filhos de Deus, todos. E assim o fez no Brasil e em todo o mundo. Mas sobre os 2 sonhos proféticos e de esperança, foi por volta de 1983, se não me engano, quando profetizou que na virada do milênio, a que não assistiu, não haveria fome no mundo. Imaginava que nos 17 anos faltantes para o ano 2000, o mundo acabaria com a fome. Essa era a sua oração. Este era o seu maior empenho e desejo.
O grande sonho era erradicar o maior crime que existe, que é a fome. E quantas vezes Betinho também repetiu essa frase? A fome é imoral, a fome é perversa, a fome é criminosa, a fome é inaceitável sob todos os ângulos. O primeiríssimo direito do ser humano é alimentar-se. Dom Helder fechou os olhos e disse: no ano 2000, toda a humanidade não vai ter fome. Infelizmente, ele veio a desencarnar e a fome persiste. Mas fica o nosso compromisso de todos nós, ouvintes. Toca-nos transformar o seu sonho em realidade. É verdade, Marcinha. E o segundo sonho do nosso querido Dom Helder visava a igreja. De novo, o vidente abriu bem os olhos e profetizou: vai acontecer o concílio de Jerusalém número 2. Já houve o concílio de Jerusalém número 1, aquele dos Atos dos Apóstolos, não é verdade? Nele, os apóstolos decidiram que os pagãos convertidos não precisariam adotar os ritos e os costumes judaicos. Verdadeiro salto qualitativo. Jesus era judeu. O cristianismo nasceu na Palestina. Os apóstolos todos eram judeus. E São Paulo também era judeu, embora também cidadão romano. São Paulo era os dois. Tinha sido aluno de Gamaliel. Todo aquele mundo no início do cristianismo era judeu. E de repente o mesmo Paulo de Tarso, abre aspas, circuncidado no 8º dia da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à observância da lei fariseus, transforma-se no defensor da liberdade dos pagãos, convertidos a Jesus Cristo em face dos ritos judeus. E surge um novo tipo de cristão, não mais um cristão judeu. E Pedro, em dado momento, hesitou em relação às exigências dos que eram judaizantes. O Vereza vai falar sobre o que Paulo interpelou. Mas antes, Renata, por favor, rapidamente, mais alguns nomes para a irradiação. Senhora Ildete, presidente da Casa Espírita Pioneiros da Verdade, irmãos do Grupo Espírita Nosso Lar, do bairro de Agostinho, Fátima Regina Chaves Mesquita, Calixto dos Santos e Carmela Fittipaldi. Márcia, Paulo, né? Paulo, qual foi? Que transformação daquele Saulo que assistiu à morte violenta do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, e que no caminho de Damasco vê aquela luz e aquela voz que nós, precários buscadores espirituais, entendemos que era um momento de grande ectoplasmia, de efeitos físicos, onde Jesus, que recebe o ectoplasma do próprio Pai, Deus, Pai de todos nós, disse: Saulo, por que nos persegues? E esse mesmo Saulo, depois Paulo, o interpela sobre a incoerência de viver de uma maneira, isso a Pedro, e exigir diferentemente. Ora, Dom Helder pede coerência semelhante de uma igreja que no Concílio Vaticano número 2 defendeu o diálogo. Sonha então, o Concílio de Jerusalém número 2 vai dialogar com todas as religiões, budismo, taoísmo, shintoísmo, todos os ismos do mundo. Quando meu irmão tão bem cita Saulo e Paulo e a mediunidade física do maior médico e médium de todos os tempos, e temos como simbólico disso a cegueira.
Não pensemos na cegueira física. Pensemos na cegueira espiritual. E nesse momento de contemplação com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, estejamos entrelaçados numa especialíssima condição dessa transição planetária. Saiamos de nossas Saulos cegueiras e acendamos as nossas Paulo visões espirituais. Porque também, como muito bem diz esse programa, há 2 anos, um dia as ciências, as línguas se calarão e as ciências terão o seu termo. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos 3, o mais excelente é o amor. E a fé cristã será a fé do amor. Por quê? Porque a fé cristã reconhecerá em todas as religiões a presença de Deus, de Cristo ressuscitado e do Espírito Santo. Deus trabalha em todas as religiões e por seu meio salva todas as pessoas. Eis o grande anúncio do Concílio de Jerusalém número 2. Massinha, Dom Helder era espírita? Dom Helder era católico? Dom Helder era evangélico? Não importa qualificá-lo. Dom Helder era o grande e bom samaritano. O dom da paz, da igualdade e da esperança. E aí, meus irmãos, aí termina o programa de hoje. E o programa de hoje termina depois do Concílio de Jerusalém II. Porque depois do Concílio de Jerusalém II, certamente não temos mais nada a dizer. Nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, piedade para aqueles que vos não conhecem, esperança para todos aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Deus,
Um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Você acabou de ouvir A Era da Luz, programa que é levado ao ar todos os sábados de 20h30 às 22h.